Então, concluindo a unidade 4 da nossa apostila de missiologia da Ruth Doris Lemos, vamos falar bem resumidamente sobre uma perspectiva estratégica de missões. E Paulo César Deléo, quem puder curtir no Instagram, dá um tchau aí pra câmera, Marcelo. Eu? Teu quadro, rapaz, você não viu o quadro? Tá com vergonha? Ah, então tá bom, tá beleza. Vai aparecer não vou insistir não, se você tá esperando. Aí, ó, vai nesse ó. caso. Aí vai de casa aí, de casa aí, aparece aí. Aí. Hã? É. Aí nesse caso, não, gente, mas realmente os quadros deles são muito bonitos. Olha, fiquei impressionado. E aí. Isso aqui engana. Mas não tem nada a ver isso aí com o quadro. Mas tá. Bem, minha gente, então vamos lá. Né? Senão não vou poder comemorar o horário. Então, em relação a isso, né, qual é o quadro religioso do mundo? A gente tem como religiões predominantes as 3 maiores religiões do mundo. Quais são as 3 maiores religiões do mundo? Cristianismo, budismo e islamismo. Não, cristianismo, islamismo e hinduísmo. Perdão, hinduísmo. Aí o que acontece? Não, cristianismo, islamismo e hinduísmo, desculpa. Quais são as religiões que mais crescem? Aí nisso o budismo entra. O mundo não é estático, né? Então grandes mudanças acontecem às vezes repentinamente. Por exemplo, a religião predominante no Canadá, de acordo com a nossa apostila, é o islamismo. O número dos não religiosos é o que mais cresce no Brasil. O cristianismo é a religião que mais cresce na Líbia e na China. Já na Bolívia, Paraguai e Chile, o islamismo é o que mais cresce. E aí, se a gente pensar na expansão do Islã, os muçulmanos estão frequentemente relembrando os cristãos das cruzadas, acusando a igreja de levantar armas contra o islamismo, quase como se o esforço para recuperar a Terra Santa tivesse acontecido ontem. Então é mais ou menos assim, vamos tentar ficar revivendo esse negócio. Eu estou falando de quem é estratégico para convencer a próxima geração. Mas assim, a nova geração vai estar sempre assim, só tem aquele instrumento de mídia, né? Então a tendência é pegar esse caminho mesmo. E aí a gente tem nessa expansão uma distribuição grande de muçulmanos em vários países da Europa, da América também, né? Concentração de muçulmanos e cristãos africanos, distribuição de muçulmanos sunitas e xiitas, e a Índia, pasmem, ela tem a 3ª maior população muçulmana do país. Imagina, né? A Índia cheia de deuses, cheia de religiões, tem a maior população muçulmana do país. E aí, países com o maior número de adeptos do hinduísmo, a gente, por exemplo, tem a Índia, a ilha Mauricéia e o Nepal, assim como a ilha da Indonésia de Bali, né, tem como religião predominante o hinduísmo. Mas Bangladesh é o país onde está localizado o maior número de hindus, 11 milhões de pessoas, mais ou menos por aí, só para ter uma ideia. E sem falar que é o seguinte, a informação com o tempo acaba ficando defasada, né? Dada a divulgação, sabe lá quanto deve estar no dia de hoje, não é mesmo? E aí, então, para a gente pensar, né, com carinho, né, em relação a isso. E aí, a gente, dadas todas essas informações, que a gente pode para pensar, né, nesse trabalho missionário que começa com Deus, começa em Deus, começa no Gênesis e termina no Apocalipse. Esse trabalho, né, que começa, né, no Antigo Testamento, embora a gente pense que tem apenas no Novo, mas Deus está sempre querendo mostrar a sua salvação, sempre desafiando o seu povo a mostrar a grandeza dele, quem ele é, sendo que antes são as pessoas que vêm para Israel.
no Novo Testamento é a igreja que vai para o mundo, né? Então a gente vê um Deus que vai ao ser humano, a gente vê o Filho que vai à humanidade, a gente tem o Espírito que vai às pessoas através da igreja, né? Então que a gente possa estar olhando para isso e verificando, né, que adianta a gente saber tanto de teologia e não considerar, né, que assim, uma das coisas principais da teologia é o quê? É aprender sobre esse Deus que amou tanto a humanidade que fez do seu próprio filho um missionário. Fala, Paulo. Eu sei que o islamismo tem a proposta de negócio, mas o hinduísmo tem uma proposta, diz assim, de salvação? A proposta assim da... Não, porque no caso... Por crescer, então assim, uma proposta como porque o cristianismo. O hinduísmo, ele tem aquela ideia de... da questão de você ir e voltar nas muitas existências. Tipo, entende? Reencarnando? Entendeu? Então o que acontece? Não é aquela ideia como assim, por exemplo, o islamismo já tem inferno. Tá dando para entender? Então assim, eu tenho que fazer de tudo para ir para o paraíso. Agora, o budismo, por exemplo, não tem isso. Entende? É mais a questão de assim, de energia. Eu estou aqui, vou, volto, tal, aquela coisa toda. Você deve lembrar assim, a questão das castas, a questão de não comer alguns animais. Então eles têm uma ligação desse tipo, entende? Hoje você aí, amanhã você pode ser outra coisa e por aí vai. Exatamente. Mas assim, eu teria que me preparar mais para falar sobre isso para você. Entendeu mais ou menos? É porque a ideia de salvação... Para entregar uma coisa tem que ter uma proposta, né? Aí a pessoa... Então, mas o que acontece é o seguinte, a ideia de salvação, ela é uma ideia do cristianismo. O homem está no pecado e ele precisa ser perdoado. Isso não é uma coisa comum de muitas outras religiões. A maioria das religiões é para quê? Para essa vida aqui dar certo. O cristianismo fala o seguinte, olha, abra a mão dessa vida por uma vida além. Por isso é loucura. Nem os crentes topam muito esse negócio, porra. Tu vai pegar um negócio desse vai falar para outra pessoa? Entende? Por que o povo de Israel caía na idolatria? Porque eles queriam uma divindade para a plantação, queriam uma divindade para a fertilidade, queriam uma divindade para isso, uma divindade para aquilo. Então a tendência das pessoas é o quê? Buscar alguma coisa para essa vida aqui dar certo. O que faz a maioria das igrejas crescerem? A necessidade de soluções para os problemas desse tempo. Entende? Então, as pessoas, na maioria dos casos, elas estão querendo isso. Porque se não fosse isso, elas sacrificariam mais o seu ego, o seu interesse, elas não entrariam em muita rixa dentro da igreja. Por quê? Porque o foco está na eternidade. Mas como o foco delas está aqui, o culto de domingo à noite é mais especial que o culto de quarta-feira. Como o foco delas está aqui, né, então é o seguinte, poxa, eu não posso morrer porque Deus tem um plano na minha vida. O céu é muito bom, mas deixa ele lá e eu aqui, entendeu? Então é um negócio mais ou menos assim. Mas aí, daí onde eu falo. Eu entendo que a gente precisa se preparar, né, porque esse é o nosso tempo. A minha vontade de dizer que o meu tempo era melhor, mas geralmente quando a gente faz isso, quem está envelhecendo, né? Então vamos esquecer esse negócio, né? Não, porque às vezes quando bate uma saudade da década de 80, fala assim, opa, isso é coisa de quem está envelhecendo, deixa isso pra lá, né? Não, mas poxa, eu fico lembrando de até as canções, né? Era diferente. E aí nesse caso, é importante a gente lembrar o seguinte, esse é o nosso tempo. Se ele é melhor ou se ele é pior, esse é o nosso tempo, é o tempo que Deus te chamou e te plantou para você florescer onde você estiver, porque missões acontecem a partir de onde você está. Tá certo? Pode dar ok.